Fala aí, galera, aqui é o Químico Empreendedor, estamos aqui com o José André, dispensa comentários, ele vai se apresentar aí também. E nesse bate-papo inicial aí, o intuito é que a gente use essa história através do exemplo dele para inspirar outros jovens a tomar decisões que ele tomou, a saber um caminho que a gente pode trilhar aí na nossa carreira acadêmica, muito mais além do que seguir o caminho padrão, mas a gente poder seguir um caminho não convencional, né? Que às vezes a gente tem que tomar decisões que são interessantes, né? Uma delas é a coragem, né? Aqui está o José André, ele vai se apresentar um pouco. Duas perguntas que ele não pode errar, que é qual a sua idade e qual é o seu nome aí, um pouquinho do seu começo, né? O começo da sua... Ok. Então, meu nome é José André Teixeira Azevedo. A maioria do pessoal me chama de Zé André. É mais comum, eu prefiro também, fica mais informal. Eu tenho 44 anos e desses 44 eu já tenho de formado 23. Eu formei muito cedo, sou químico pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois eu fiz doutorado por lá. Defendi meu doutorado por 27 anos na área de fisicoquímica, né? Então, assim, eu fiquei bem feliz do convite aí do Pablo, participar aí com vocês, tentar passar um pouquinho da minha história e ver se eu consigo efetivamente inspirar aí todos vocês e, quem sabe, aí agregar, né? A gente pode ver só pela humildade do cara aqui que ele já está inspirando a gente, né? Eu queria colocar uma primeira pergunta na roda aí para a gente começar nosso assunto, né? Que é muito relacionado, assim, àquele sonho de criança, né? Aquilo que a gente sonhava em ser. A gente sonhava mesmo em ser químico na nossa infância, um cientista, talvez, ou um astronauta. Vamos descobrir do José André que ele sonhava quando criança. Boa pergunta. Se na verdade, quando eu era garoto, mesmo, não sei se era alguma coisa já intuitiva, sei lá, mas a minha mãe conta que eu vivia misturando as coisas em casa, né? Eu pegava, sei lá, criolina com desodorante, eu tinha um pouco esse negócio e na minha mente eu estava fazendo algumas poções mágicas, sei lá, algumas... E na verdade a imaginação voava nisso aí. Mas depois eu fui, na verdade, tentando entender um pouquinho mais as habilidades que eu tinha, né, e gostos, né? Então, eu acho que aqui fica uma primeira grande sacada, que é assim, o quanto é relevante um professor na vida da gente, né? Na verdade, quando eu fui fazer meu vestibular, eu tinha 3 grandes áreas a escolher, né? Uma era desenho técnico, porque eu sempre desenhei artisticamente, desenho até hoje. A segunda era história, porque eu sou fascinado por história, essa visão de que o passado corrige o futuro sempre foi uma coisa que passou pela minha cabeça. E eu tinha a química como aquilo que eu mais gostava de estudar, né? Quando a mãe manda a gente estudar, a gente vai estudar o que gosta, né? Não o que precisa. E eu vim estudar química, né? E aí um professor meu uma vez falou comigo no 3º ano, 2º grau, né? Eu sou bem mais velho talvez que o público aí, então ainda sou da época do científico, né? Então no científico eu tive um professor que falou, cara, já pensou em fazer química? Você tem um raciocínio direcionado para isso, você tem uma visão diferente dos demais alunos, então ali aquilo me pegou e aí com visão de mercado, junto com a própria complexidade da coisa, aquilo foi me estimulando e por isso eu escolhi a química. É legal esse comentário que você falou, visão de mercado. Com quantos anos você tinha? Você já tinha essa visão de mercado aí? Cara, eu fiz vestibular com 16 anos, né? Então, na verdade, eu não tinha, quando eu falo visão de mercado, era mais da possibilidade de, entre as coisas que eu tinha visualizado, legal, a questão da empregabilidade mesmo. Ficar pensando, fazer, cara, história, respeito muito, sou fascinado até hoje, mas será que daria para mim a visibilidade de mercado e a de atuação que talvez a química me desse, né? E o desenho é a mesma coisa, né? Ficava sempre um pouco aquela visão de que era profissional, mas ao mesmo tempo, será que vai me dar, né, a garantia de futuro? Então, nessa visão, eu optei pela química como a carreira a seguir. Legal. A gente pode ver aqui que às vezes a gente, na nossa carreira, tem algumas verdades que a gente nunca a gente ouve, né? Depois de velho, a gente consegue perceber que isso era uma verdade, a gente nunca foi estimulado, né? Mas a gente pode ver com o seu exemplo aí que o seu professor, pelo menos, te encaminhou numa direção, né? Ó, por que você não faz química, né? Mas de algumas verdades aqui, eu vou citar algumas.
qual dessas aqui que você não ouviu e depois você se tocou ao longo da sua carreira, né? Que é conhecer a si mesmo é fundamental. Talvez essa verdade, não sei se você ouviu de alguém ou se exercite sua visão de futuro, muito relacionado, esse comentário também seu do mercado está muito relacionado a isso, mas não sei se alguém deu esse toque para você. E faça um mapa do caminho que quer trilhar, mais ou menos a carreira, se você já se via como presidente, se você já se via como um líder, E só a última aqui, entenda suas forças, fraquezas e as oportunidades e ameaças do seu contexto, não sei se você tinha essa visão. E não espere que as oportunidades venham até você, busque. Essas perguntinhas aqui, essas verdades, se você teve mais mentores assim que estimulasse ou vinha tudo da sua cabecinha mesmo, você conseguia mentalmente pelo menos ter esse direcionamento na sua carreira. Então, cara, essa primeira questão de conhecer a si mesmo é fundamental. Cara, você até com 40, 50 anos já não é tão fácil conhecer a si mesmo, imagina com 17, 18, 20, ainda aí traçando o caminho, né? Então, assim, na verdade, uma coisa que eu sempre tive muito boa é efetivamente o senso crítico de saber do que eu sou bom e do que eu não sou bom. Essa humildade, ela precisa permear, né? Porque às vezes a pessoa é um pouco soberba, acha que é mais do que é. Então você tem aquela consciência do seguinte, cara, isso aqui eu vou bem, eu sou realmente um cara apto para isso ou não. Então naquela época eu tinha pelo menos essa visão mais ou menos inicial da coisa, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito era de tudo que é difícil. Então, sempre quando falava assim, cara, química, todo mundo, nossa, eu odeio química, era o que eu gostava. Na química eu fui ser físico-químico, cara. Também a pior, né? A parte que a pessoa, que geralmente o profissional da química prefere outras áreas, uma área mais árida, não mais importante que as outras. Para mim são todas de relevância igual. Mas você tem a matemática, a física muito forte. Então esse conhecimento, embora não seja tão filosófico e profundo, eu sempre tive, sabia, cara, o que eu acho que sou melhor ou pior, né? Porque eu gosto ou não. Quando a gente vê aqui a questão de exercitar a visão de futuro, cara, aí a observação do todo, embora a gente não tenha experiência, mas a observação da vida ela é primordial. Você tem que olhar. O meu principal mentor sempre foi meu pai, e ele sempre foi um cara que me ajudou muito nisso, porque ele era um cara que nunca criticava exatamente o que você devia fazer e nunca dizia o que você tinha que fazer, mas ele te dava os caminhos de pensar nisso, né? Então essa visão de futuro sempre foi uma coisa bem interessante que a gente precisa colocar em pauta, embora não seja fácil também, porque a gente não tem experiência de vida para isso, mas tem que tentar tirar essas informações da observação, né? Um outro ponto que é um caminho a percorrer, cara, aqui, e talvez vá contra a lógica, eu nunca tracei caminho nenhum a percorrer. Na verdade, esse papo de, você já se pensou sendo presidente de uma empresa, cara, sinceramente, eu sempre levei a vida como? Entregando o melhor que eu pudesse naquilo que me cabia. E isso abre oportunidade. Hoje em dia eu vejo uma coisa que me preocupa muito, ainda mais nas gerações mais novas, é sempre o seguinte, o que eu vou ganhar para fazer o que você me pediu? Na verdade, faça mais do que pediram e aí depois você cobra o que você vai ganhar, né? Então esse foi muito o meu caminho, né? A minha trajetória ela passa por serviço público, eu já fui funcionário público e larguei o funcionalismo público concursado, porque não era aquilo que eu gostava de fazer. Eu já dei aula, eu já fui pesquisador, já trabalhei em empresas de serviço, já trabalhei com auditoria, então assim, já fui gerente da qualidade, então o meu espectro de atuação nesses 23 anos foi muito grande, então me deixa muito confortável para dizer isso. Então assim, não acho ruim o cara que trilha, que monta as etapas e procura vencer essas etapas, só que assim, talvez Deus tenha sido muito bom comigo, mas eu nunca tracei nada, mas as coisas iam aparecendo, talvez por uma aptidão muito pessoal, alguma coisa desse tipo. Entender forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como o Papo falou, cara, primordial. E isso, se você não tem a humildade como base, não dá certo. Porque você não consegue saber exatamente fraquezas e forças, porque você, na verdade, a soberba te tapa isso, né? Então a humildade é necessária. Cara, aqui eu não sei nada, aqui eu preciso me dedicar, aqui eu vou estudar. Ou aqui eu já sei um pouco mais, aqui eu já estou um pouco mais confortável. Então essas oportunidades e fraquezas, sinceramente, a base é a humildade. E oportunidades e ameaças, de novo, como eu nunca tracei um caminho, quando tinha uma ameaça, eu simplesmente assim, nunca me incomodei com ela.
né? Tem até um caso interessante na faculdade, uma vez eu conversando no café, dei uma ideia lá, e aí pensei que aquela ideia era só uma ideia de café, né? Meses depois eu vi que um cara que estava nesse café publicou um artigo com a minha ideia. Aí um amigo meu falou assim, mas essa ideia é sua e tal. Falei, cara, não tem problema não, igual aquela ali eu tenho mais 3 ou 4, talvez essa seja a única ideia dele. Então assim, eu nunca me preocupei com isso, essas ameaças realmente não me perturbam. Eu acho que você tem que trabalhar. E por fim, né, eu já acho que eu já respondi a última questão que o Pablo me colocou, que é das oportunidades, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a busca da oportunidade, a meu ver, é estar aberto quando elas chegam. É mais do que você cavar uma oportunidade, porque hoje em dia o mundo não está ético, infelizmente, o mundo não está muito parceiro. Então, quando você busca, dá uma visão de que você está tentando abrir espaços forçados. Isso eu não gosto. Mas a oportunidade ela vai aparecer se você for dedicado e compromissado. Ela vai aparecer. E aí ela vai se transformar depois em sucesso que você vai realizar, entendeu? Mais ou menos por aí. E uma das redes sociais, uma das postagens que mais tem visualização nos meus comentários é justamente as 6 deficiências na formação de um químico. E muito voltado no que você falou de buscar os desafios, as oportunidades, veja que essas dificuldades talvez para vocês fosse uma mola propulsora, enquanto para outros é uma dor, sabe? De impossibilitar, de reclamar, de não querer seguir um caminho assim aleatório, né? Ou porque, como pensa linearmente, ela fala, minha formação não foi boa, então não posso ser isso. Minha formação não foi boa, então não posso ser aquilo. Frente a essas dificuldades, esses desafios, vou apontar alguns aqui e ver como você lidou com isso, né? Se você só reclamou ou se você usou isso como uma mola propulsora na sua carreira, né? Que nem na postagem lá tem a primeira fraqueza, a primeira deficiência na formação de um químico hoje é justamente estudar áreas afins, né? Biologia, filosofia, que seja. A gente tem até algumas matérias na grade, mas não surge da pessoa, sabe? É como obrigação, né? O cara gosta de matemática, tem que estudar português, né? Por obrigação, né? Mas a gente vê que o aluno em si, não vejo como um falha da instituição, mas o aluno em si não busca essa formação em áreas afins, né? E não sei como você lidou com isso na sua formação, assim. Eu acho o seguinte, tem um primeiro ponto que a gente não pode deixar de entender, que as instituições de ensino, de pesquisa, elas são vivas. Elas são vivas não só pelas pessoas que estão lá, que é o que é relevante, os pesquisadores, os profissionais que trabalham lá dentro. Agora, não só ela é viva por isso, mas ela é viva pela história que ela carrega, pelo lugar que ela está, pelo estado que ela está, pelo nível de investimento que se tem nesse lugar. Então, a gente vai ter muita variação de formação de químico, dependendo da instituição que você está, né? Então isso a gente, às vezes, quando escolhe a instituição, a gente vai muito pelo seguinte, nossa, eu preciso não pagar a faculdade, estar perto da minha casa, então vamos para lá. E depois de lá, você se vê num contexto que não era o que você queria. De repente você é um cara muito mais vinculado a uma tecnologia não vinculada a agronegócio, por exemplo, e você está numa instituição no qual ela é calcada nisso. Problema nenhum nisso, talvez você esteja fora do contexto daquela instituição, né? Mas a culpa da instituição não, ela tem uma história, ela carrega uma história, um interesse regional e de investimento naquela área. Então assim, eu sempre encarei essas dificuldades como uma efetiva motivação para cobrir essas áreas, né? E esse é um outro lado que a vitimização do ser humano é danada, né? Então a gente sempre coloca a culpa em outra coisa. Eu me tornei um químico e não sei administrar porque eu não tive administração. Não, se você acha e julga que é relevante você saber administrar, vai aprender, né? As universidades abrem campos para isso. Vocês têm, pelo menos na minha época tinha muito, que eram as famosas matérias eletivas, que era justamente uma grade não obrigatória que você fazia o que você achava que devia. Eu fiz muita grade, eu fiz operações unitárias, eu fiz estatística, não era na minha área de química, mas eu achei que aquilo seria relevante para o meu futuro, né? Então eu fui buscar. Então eu acho o seguinte, tem que entender em que instituição você está, tentar fazer esse filtro que você precisa conhecer para te levar mais à frente e também buscar.
Porque você, assim, se você se levar simplesmente pela grade, você realmente vai ter deficiências dependendo do que você quiser. É difícil assim explicar claramente isso, né? Mas as instituições, elas são feitas por pessoas e têm histórias regionais. Você precisa também se ligar e entender isso, né? Dá para perceber que nesse comentário que acaba sendo até uma mentalidade. Daí agora vamos não julgar a instituição, mas a mentalidade que é divulgada ali justamente por falta de referência, né? Um professor que ele é acadêmico, que ele tem mestrado, doutorado, é claro que ele vai estimular os alunos, mas se você vê os profissionais que estão nas instituições, a gente percebe que todos são acadêmicos, né? Mestrado, doutorado. Daí tem uma estatística aqui que 70% dos graduandos em Química querem fazer curso avançado, mestrado, doutorado. Isso está muito relacionado assim à falta de referência ou dá para saber que é amor mesmo pela pesquisa, paixão? Principalmente você, né? Que eu acho que você sentia super... Eu acho que assim, nesse caso, é um caminho mais ou menos... Como é que eu vou explicar isso? Na verdade, você tem uma tendência a passar aquela visão mais acadêmica por você ser acadêmico, e isso acaba ficando um ciclo meio que vicioso até no caso. Nada contra a visão acadêmica, acho que ela é perfeita. Assim, conheci verdadeiro gênio durante a minha vida e caras que me ensinaram pra caramba. Agora, eu acho que realmente assim, como se trata de uma instituição de formação de profissionais, a gente precisa ter um pouco mais de mostrar o que está além daquela fronteira ali. Agora, a gente não pode esquecer que existe no Brasil uma questão política muito forte entre a Química e a Engenharia Química, né? Que com a minha carreira também eu aprendi que são áreas completamente paralelas e complementares. Mas, na minha época de faculdade, eu participei de discussões do tipo, por que o engenheiro tem mais aptidões, ou até pelo próprio, do CRQ, ele pode fazer mais que o químico. Simplesmente porque são atividades diferentes, né? Então, quando você aprende a se sincronizar, eu acho que elas te trazem muito mais essa visão. Então, na verdade, o que eu acho? Eu acho que falta um pouco, sim, um link efetivo entre a formação do químico com as diversas áreas de atuação. Independente se aquela instituição tem uma tendência maior ou menor a ser formadores de acadêmicos, ela precisa ter um pouco mais isso. Cara, o que a indústria está fazendo? O que a indústria está precisando? Trazer esses exemplos para dentro da faculdade, né, da instituição de ensino, o ensino técnico também, que é fortíssimo, muitos técnicos muito bons por aí. Então, para eles terem a visão clara, é o seguinte: eu posso fazer pesquisa, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Mas eu também posso ir para cá. Esse lado, esse ânimo dessa árvore que eu acho que falta um pouco. Mais entrosamento, trazer a indústria para dentro, colocar o aluno dentro da indústria, entender isso, mais projetos casados, né? Então eu acho que isso abre essa frente, o cara entender para onde ele tem que seguir. Isso eu acho que falta ainda, tá? Mais intercâmbio. Hoje, se você voltasse a dar aula, não sei se você continua ministrando aula, você serviria de inspiração tanto para os dois lados, né? Seria interessante assim ter mais essa aproximação de pessoas, por exemplo, um youtuber. Por que um youtuber não pode dar aula na universidade? Né? Por que um empreendedor, alguém que deu mesmo que tenha a quarta série, sabe? Mas que empreendeu, teve a coragem. Não vejo problema nenhum. Acho que existe aí um ponto que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Pessoal... No entanto, o MEC avalia um curso justamente pela grade de doutores, né? Então, o que eu acho é o seguinte: a gente tem que ter um certo cuidado, né? Nesse ponto, eu acho que, assim, como o MEC faz, eu não vejo problema nenhum, sinceramente. Eu acho que tem que se ter, efetivamente, um mínimo de requisitos técnicos, de bagagem, de conteúdo, efetivamente, para que você julgue uma instituição. O que eu acho que pode, dentro dessa mesma visão, é trazer complementaridades a essa parte acadêmica, mostrando todo esse outro lado, né? Então, por exemplo, o pessoal costuma dizer muito assim: será que o Einstein seria o Einstein? Cara, o Einstein ele era brilhante, só que ele precisou estudar, senão esse brilhantismo não aparecia. Então, eu acho que não pode ser nem um lado nem outro, nem 8 nem 80. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Acho que pode sim se trazer exemplos de, independente da formação, de como o cara atuar de modo mais empreendedor, do cara ter uma linguagem diferente, mais moderna, sem a formação por trás.
Agora, ao mesmo tempo, quando você fala uma instituição de ensino, ela tem que carregar, o arcabouço dela tem que ser a formação técnica, né? Então, isso eu fico um pouco, como é que eu vou dizer? Eu acho que falta um pouco essa linguagem mais moderna, mais voltada ao empreendedorismo, mais voltada à realização, efetivamente, das coisas, mas também a gente não pode deixar de lado que uma instituição é feita também por todo o embasamento técnico que ela precisa ter. Então, acho que esse equilíbrio pode ser trabalhado, sim, sem problema nenhum. E também a gente vê que na formação do químico ele não entende o papel dele na sociedade, né? Que é uma coisa, principalmente agora com as suas experiências como tomador de decisão, principalmente em relação à proposta que o grupo vende, né? Que é levar a saúde de qualidade e essa atuação na parte ambiental, né? A gente não percebe isso quando a gente está no meio acadêmico, a gente não percebe a relevância que a gente vai ter para a sociedade, né? Nossas atribuições lá. Exatamente. Isso aí, assim, isso vem muito do que a gente tem falado aqui nos demais tópicos, né? Quando você traz para o profissional a visão de quanto ele impacta na sociedade, quanto ele impacta na realização daquelas tarefas que são relevantes para a sociedade, porque no final das contas, assim, eu não consigo ver nenhuma profissão que o intuito final dela seja a melhoria da humanidade, de modo geral. Então, assim, nenhuma, todas elas têm que conduzir para isso, né? E o químico não é diferente. Então, quando você começa efetivamente a entender que aquilo que você realiza dentro de um ambiente, por exemplo, de um serviço não acadêmico, e você entende que você tem ali por trás a formação técnica, tal, você tem o embasamento, mas você tem a ideologia de uma sociedade melhor, se você tem a ideologia do meio ambiente, você começa a entender que é muito mais do que simplesmente ser um químico. Você é um agente efetivo e direto na melhoria você é um agente direto na melhoria da qualidade de vida, né? Seja na saúde, vamos colocar indiretamente com a qualidade de água, a qualidade de solo e todo o trabalho que a gente faz de ar. Então, assim, eu acho que essa relevância deve ser passada. Sair um pouquinho do mundinho do equipamento, do químico, ele tem essa visão um pouco, né? O sonho dele é ficar ele com ele mesmo ali quando está no início da carreira dele, entender que o que ele faz ali impacta o mundo lá fora. E essa aí eu acho que é a visão que é mais relevante e falta um pouquinho, sim. Uma das justificativas dessa mentalidade aí pode ser que a gente, nos projetos de pesquisa que a gente é envolvido no meio acadêmico, eles acabam sendo muito restritos, eles não pegam a necessidade, por exemplo, do dia a dia, do cotidiano. Talvez uma das consequências dessa mentalidade assim, de não entender a importância, o papel, por exemplo, um padeiro é um químico que não sabe que é químico, um cara que faz o sabão, a dona de casa lá que faz o sabão é um químico que... Só que essas questões que é relevante para a sociedade, que impacta diretamente, assim, a gente acaba não... E a gente quer desenvolver a química fina, os corantes, os tensoativos. Eu acho que nesse caso, como é que eu vejo essa questão? Muitas vezes você tem linhas de pesquisa que elas são montadas de uma forma, a meu ver, equivocada. Não vou dar exemplo nunca para não direcionar ninguém, nem nada, nem nenhuma instituição, mas às vezes eu vejo que a linha de pesquisa ela é montada de acordo com o profissional que está envolvido na linha de pesquisa, com a experiência que ele teve, e não com uma necessidade real que a sociedade tem. Então, mas aí isso parte para uma discussão muito maior, né, de planos efetivamente, até de governo, né? Então, isso eu acho que às vezes deveria ser um pouco mais voltada, eu não sei, esses dias eu vi uma reportagem muito bacana sobre uma química brasileira que trabalha aqui, eu acho que foi um Fantástico até, de repente você pode até recorrer a isso e dar uma olhada, que eu achei bem interessante. Ela trazendo justamente soluções numa escola técnica, que ela é professora aqui, trazendo, cara, trabalho fantástico, cara, desempenhou, depois eu vou pegar o nome exatamente dela, vou te passar, mas que mostra bem isso que eu estou falando. É uma escola técnica, os recursos não são grandiosos, mas dentro da visão inovadora, com foco no que ela tem de matéria, né, efetivamente física, as transformações que ela faz, todo o trabalho que ela tem feito com os alunos, é um negócio assim, fantástico, é um exemplo de brasileiro que a gente tem ali, independente de ser químico ou não. Mas por quê? Porque ela está usando todo o conteúdo técnico, e ela foi muito bem formada,
fez belas universidades lá fora, e quando ela voltou, ela entendeu essa realidade. Eu quero fazer pesquisa com o que tem de necessidade para a necessidade da população. Então, assim, isso eu acho que falta um pouco de modo de políticas de pesquisa, né? De modo geral. Outra questão relacionada a isso, né? Essas questões práticas, às vezes, impactam diretamente no PIB, né? Quando a gente tem uma linha de pesquisa que é muito restrita e demora anos para estar no mercado, não acaba impactando no PIB, né? Que é outra questão que os químicos na formação não têm essa informação, porque parece que os óleos do químico não é igual do tipatinho, né? Ele sempre quer... E se a gente perceber a relevância, primeiro, que a gente tem no mercado, a gente vai entender o nosso papel econômico, né? Principalmente na parte... Porque qual é a indústria hoje que não tem um processo químico? Né? Não, sem dúvida. Isso aí, assim, eu acho que eu não estou atualizado, né, das grades curriculares hoje dos cursos de química, mas eu tiro pela minha, né? A minha mesmo, eu fui um químico, eu me formei sem noções de administração, eu me formei sem noções de economia, e eu acho que hoje isso é um fato. Por exemplo, hoje, eu trabalhando como gestor, eu trabalho muito mais hoje com a visão efetivamente administrativa, econômica, financeira do negócio em si, do que efetivamente com essa visão. Então, eu acho que isso aí é realmente uma falha, uma deficiência no processo. A gente precisa entender que o químico pode ser, sim, responsável por muitos serviços, muitos colaboradores, famílias, dependendo daquele negócio, e você precisa ter essa noção efetivamente de administração e economia. Não tem jeito. E outra questão também, que acaba a gente na nossa formação, que é em relação à nossa carga horária experimental, né? Que a gente não tem muita experiência para atuar no mercado, justamente porque a gente não teve uma boa parte experimental. A não sei que você participe de projetos de pesquisa, na minha formação também foi decisivo, porque eu participei desses projetos de pesquisa e favoreceu ter uma experiência boa, mas é uma deficiência hoje nos cursos que não tem tantas matérias que poderiam ser trocadas, poderiam ser reajustadas para favorecer um pouco mais da... Antes de você responder, só vou trocar, depois a gente dá mais